Bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico para a transformação do futebol. Eu, juntamente com meus sócios Medina e Rafael, temos recebido personalidades incríveis aqui para discutir essa transformação do futebol. E hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo o Ricardo Drubski, que é o diretor de futebol do Cruzeiro, uma pessoa com uma carreira brilhante, como técnico, dirigente e autor de livros. E com essa carreira, ele sempre esteve no lugar dessa transformação, de provocar mudanças e de ser uma pessoa que está sempre à frente do tempo, um grande parceiro do Medina. Então, minha primeira pergunta, eu dou boas-vindas e queria falar um pouco desse novelo, queria falar desse emaranhado, que inclusive está no seu livro, que é o futebol. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Elô. Um prazer estar aqui representando uma fatia, né, do futebol brasileiro. Estar dividindo sala aí com o Rafael e com o meu grande ídolo, né, o João Paulo Medina, e poder trocar com o povo brasileiro, né? A causa maior da minha profissão é qualificação do jogo brasileiro. Então, eu tenho desde sempre, desde o meu tempo de garoto, 12 anos de idade, eu, apesar de querer ser jogador, eu falava, eu vou ser um treinador de futebol. Então, eu participei de um grupo de pessoas, desde a minha infância, muito crítico e também muito presente a futebol de várzea, futebol profissional, a jogos, né, Mineiro de Belo Horizonte, a jogos no Mineirão, enfim, e sempre participando ativamente. Então, eu realmente escrever um livro foi uma coisa que fez parte dos meus objetivos assim que eu entrei para a faculdade de Educação Física. Consegui fazer isso rapidamente, tive uma boa receptividade do público e então é uma parte, né, dessa minha inquietação pelo futebol brasileiro. Então, a minha história com o futebol brasileiro ela passa por alguns momentos. Eu já fui muito crítico, mas um crítico meio sem soluções para dar para as críticas que eu fazia. Acho que faz parte da juventude, faz parte daquele momento de mais rebeldia do que de aprofundamento no conhecer as coisas. E agora eu continuo com a pimenta crítica, mas já um pouco mais assim lúcido de ver, de já ter visto coisas sendo feitas, de coisas boas. Eu, como treinador, há 30 anos atrás, eu era uma pessoa totalmente alienada, alheia, não conseguia ver o jogo. Hoje, quando eu ia para a beira de campo, que eu encerrei a minha carreira de treinador, eu consigo ver o jogo em seus conceitos, em seus princípios. Então, assim, o quanto o futebol evoluiu e o que me inquieta mais, né, e que vai de encontro a essa inquietação que o Medina tem também, é que as coisas já estão tão diferentes para melhor, na minha concepção, e nós brasileiros ainda teimamos em não ver muitas dessas boas coisas. Então, assim, a minha vida toda foi isso, 38, 39 anos à beira de campo, de uma forma ou de outra, né? E sempre brigando para ver se o futebol brasileiro melhorava. E nunca perco, eu interrompo um pouquinho meus estudos para fazer uma resenha dessa com vocês, depois volto, não consigo me cansar, não consigo me assim, enojar desse conteúdo. Eu acho que vou me manter em pé sempre nessa luta. Ricardo, a gente teve oportunidade já algumas vezes de debater algumas questões, né? E uma coisa que sempre nos incomodou, gostaria que você falasse um pouquinho, é sobre essa dimensão política, essa dimensão administrativa e essa dimensão tática, técnica, né, do futebol, chamando de dimensão técnica o futebol propriamente dito. E você, como transitor muito nessas dimensões e tem uma visão crítica,
Você acha possível a gente acelerar esse processo de desenvolvimento do futebol brasileiro, né? A gente não ficar com aquela ideia saudosista, né, de que o futebol antigamente que era melhor, né, que, né, aquilo que você mesmo fala, chama de futebol moleque, né, que a gente tem que resgatar isso. O que você pensa sobre isso? Você tem assim esperança de que a gente possa presenciar essa evolução nos próximos tempos aí que temos pela frente? Olha, a própria maneira como eu me envolvo com futebol, eu acho que já é uma resposta para isso, porque motivos para desistir eu já tive muitas vezes. Já assumi clubes e fiquei 2 meses, 2 meses e meio. Já saí de clube com quase 70% de aproveitamento e sem alegação técnica. Já tive muitos momentos assim de impacto, né? de contraposição às ideias de um futebol técnico, de um projeto técnico, um projeto que funciona tecnicamente e que façam as coisas acontecer. Mas não, eu estou sempre ali conseguindo. Eu sempre acho que o problema está em como entrar nessa caixinha de surpresa, nessa caixinha fechada, lacrada que é o futebol, principalmente o futebol brasileiro. Então, assim, eu tenho me encontrado mais confortavelmente nesses últimos tempos e acredito em transformação, sim. E acredito principalmente porque essa garotada nova, e não digo novo só, essa mentalidade nova, do pensar novo, do pensar através das metodologias de treinos modernas que vieram e que transformaram o futebol de uma maneira assustadora, essas mentes modernas, elas estão ultrapassando uma fase de entusiasmo e estão se maturando, sabe? E, ao mesmo tempo, as mentes cansadas estão perdendo, porque em todos os segmentos do futebol, na mídia, na torcida, entre os dirigentes, entre os jogadores e, consequentemente, entre os treinadores, a gente já vê um fervilhar de conceitos modernos, de pretensões mais arrojadas, mais contemporâneas. Então, isso, de alguma forma, vai... A gente já está vendo o Grêmio jogar de uma maneira sistemática, de uma maneira conceitual, há 2, 3 anos. A gente viu o Bahia apresentar lampejos interessantes aí, e muito interessantes. A gente viu o Bragantino aí com o Zago fazer coisas muito bonitas. A gente viu os espetáculos que o Fernando Diniz deu nas suas equipes, né? A gente viu o Flamengo com um treinador que já é de cultura europeia, não é o melhor treinador europeu, mas é um treinador que vem com uma cultura, nasceu no berço da periodização tática, né? Apesar de portugueses confrontar meio um pouquinho essas coisas, mas, enfim, nasceu, trouxe, e jogadores brasileiros. O Flamengo tem 1 ou 2 jogadores estrangeiros, jogadores brasileiros jogaram um futebol conceituado e de altíssimo nível, né? Então, assim, eu acredito muito. E o que mais me deixa ansioso, apesar da minha idade já não permitir mais isso, é que nós temos muitos jogadores de qualidade, muitos jogadores, e a gente continua com essa miopia grave de não querer enxergar. Saem do Brasil mais de 1.000 jogadores por ano e nós conseguimos fazer uma A, B, C e D ainda com esse tanto de jogador de qualidade, com essas qualidades. Então, acredito sim, eu acho que nós vamos transformar, mas haveremos de lutar. Não vai ser tão simples assim, porque tem gente querendo segurar no conforto que é o modus antigos de se praticar o futebol. Ricardo, eu já vi algumas declarações suas em que você é um crítico do jogador brasileiro na forma de encarar o treinamento. Você usa até uma frase do Leonardo, que o jogador europeu treina menos, mas treina com mais qualidade. Como que isso reflete no jogo de uma equipe europeia e de uma equipe brasileira? Você consegue falar um pouco sobre isso?
Consigo. Eu vou ser obrigado a corrigir um pouquinho a fala do Leonardo. O Leonardo falou Tá. que o jogador médio europeu ele treina melhor do que o jogador médio brasileiro. Então, assim, a gente precisa saber o que é jogador médio. Jogador médio não é um qualquer. Jogador médio é 95% dos jogadores que jogam futebol de alto nível. Que nós temos os extra classe, que estão lá em cima, que são pouquíssimos que surgem ao longo da nossa existência, e temos os muito abaixo. Então, o jogador médio são 90% desses jogadores que a gente vê. Então, eu já entrei em algumas reflexões sobre essa frase do Leonardo, que eu achei muito sábia, mas de muitas interpretações. Então, assim, a gente que está à beira de campo desde sempre, a gente vê que uma máxima do futebol brasileiro é você tem que jogar com alegria. E esse jogar com alegria, nós brasileiros que somos alegres por natureza, graças a Deus, né? A gente já leva essa alegria de uma maneira deturpada para o treino. Então, eu estou falando isso como treinador que fui, dirigente que sou, durante muitos anos, você toda hora precisa chamar atenção para que o jogador leve isso mais antigamente, mais antes do que agora, mas que leve o treino. E não é simplesmente não sorrir no treino, esquece. Até numa cirurgia grave, o médico tem que estar descontraído, tem que estar solto. Mas é o estar consciente, concentrado, focado naquilo que você está fazendo. Nisso a nossa escola peca muito. E eu diria que o nosso treinador também embarca. Nós somos todos farinhas do mesmo saco. Nós somos todos na mesma cultura. Na mesma cultura de se treinar sorrindo, de se treinar alegre, de se treinar de uma maneira divertida, porque somos assim, o brasileiro é futebol assim, e isso é mentira. Nós somos cobrados de uma maneira assustadora. E como que a gente leva para campo, em horas e horas de treinamentos semanais, mensais e anuais, a gente leva para campo desconcentração, descontração. A gente tem que estar em campo de uma maneira muito concentrada, muito atenta. Nós, escola brasileira, nós não sabemos lidar com o erro da maneira como deveríamos. Ou seja, o erro no desenvolvimento do talento e do jogo, ele é fator de crescimento. Não tem nada a ver com a máxima na vida de que é errando que se aprende a acertar, é errando que se acerta. Não. Mas o erro te traz muita coisa. E nós costumamos ir para casa, treinadores, comissão técnica e jogadores, após um treino de merda, desculpa a expressão, a gente vai para casa achando que treinou para caramba. Ou, aí já vou dividir um pouquinho. O treinador, depois de uma semana de trabalho, eu já fui para casa muitas vezes assim, depois de uma semana de treino, nossa, treinamos isso, compactação, marcação no bloco alto, no bloco baixo, essas coisinhas todas que hoje tem no futebol, né? E o meu jogador, o que ele treinou? O que ele tem consciência de que treinou? Que feedback eu, treinador, fiz com o meu grupo para que ele fosse com a mesma consciência, ou com o mesmo conforto que eu fui para casa? Aí você vê Liverpool e Flamengo, que a gente nitidamente viu uma equipe que chegou descontraída. Eu tenho até um post meu no meu site em que eu falo que uma semana antes, perguntaram para os protagonistas do Liverpool se conheciam o Flamengo. Eles falaram, eu sei que foi o time que o Zico jogou. Quer dizer, não sabiam absolutamente nada do Flamengo. Lógico, o Klopp, como treinador, ele tinha informações, ele tinha que falar. Mas chegaram lá, jogaram, tá intrínseco neles aquela cultura tática, de respeito tático, eles sabem que eles têm que jogar um para os outros e não os outros para o um, sem querer ser radical nessa colocação. Mas essa seriedade é que a gente precisa levar. Então, eu acho que está aí, nessa frase do Leonardo, está aí um gancho importantíssimo da escola do jogo brasileiro, que é o treinar com qualidade, com seriedade, com foco,
tirando o conceito, tirando o conteúdo do treino. Eu já apontei o dedo para jogador, para treinador, para dirigente, para mídia, já apontei para televisão, já apontei até para torcedor. Apontei o dedo como causa de. Por isso, mas na verdade, nos últimos anos, eu tenho colocado tudo dentro de um bojo só e procurado expressões que simbolizem isso tudo, porque não deixa de ser. Um dirigente que manda embora um treinador com 2 meses, com 1 mês de trabalho, ou às vezes até menos, ele tem as suas razões. A estrutura do futebol permite que ele faça isso. A legislação permite que ele faça isso. E quem vai apanhar amanhã na rua de uma gangue de torcida organizada é ele ou a família dele. Quem vai sofrer vai... Então, assim, simplesmente acusá-lo disso não é tão simples. Então por que ele vai ser? Tem muitas situações em que não tem ninguém querendo ser dirigente nos clubes. E acaba que foi ele mesmo, assim como em qualquer outro campo da vida. Então, assim, nós somos uma comunidade do futebol. Nós, enquanto sociedade brasileira, nós somos aqueles que são fãs do futebol, nós somos uma comunidade do futebol. Então, esse foro que nós temos hoje aqui, o Fut Talks, ladeado e sustentado pela Universidade do Futebol, ele passa a ser um refúgio interessante para aqueles que... Como é que o futebol pode ser feito? Eu tenho um ideal muito grande assim, no meu imaginário. Eu vejo com todas as letras vários times de muita qualidade no Brasil, indiferente de quanto nós vamos vender, porque temos a escola de rua, que apesar de não termos mais a rua, ou não temos tantas ruas como tínhamos antigamente, a cultura da escola de rua ainda está aí, porque nós temos uma população, nós estamos vendo a miséria do povo brasileiro nessa pandemia. Quanta gente padecendo aí, sofrendo, quanta gente... Hoje eu ouvi uma notícia, 50 milhões de brasileiros estão na informalidade, ou então são brasileiros desconhecidos. Ninguém sabia que eles existiam, não estão registrados em lugar nenhum. Então, eles são brasileiros. Então, você imagina uma comunidade tão vasta e tendo as praias e 8.000 quilômetros de praias para esses meninos baterem pelada. A única opção é o tráfico de droga, é o roubo, é a delinquência ou é o esporte. Então, nós ainda temos uma fatia muito grande de garotos indo para o esporte. Então, nós temos essa escola de rua funcionando. E aí, você imagina se, a partir dos 13, 14 anos, nós começarmos a ensinar a escola do jogo. E aí nós tivemos patrocínios. Ontem eu respondi a pergunta de um jornalista. Ricardo, antigamente a gente ouvia dizer que o garoto queria jogar no time profissional. Hoje fala que quer jogar na Europa. Hoje não, já há muito tempo. Não é decepcionante isso. Eu falei, decepcionante a partir de quem? A partir de que ângulo de visão? A partir do quê? O nosso campeonato brasileiro passa aonde no mundo? Em lugar nenhum. Nós acabamos um campeonato estadual, uma semana depois estamos disputando o brasileiro. Nós chegamos ao limite do estresse, os grandes times, que estão sempre disputando os títulos estaduais. Daí, uma semana, começa a melhor competição do Brasil. Então, assim, o nosso calendário é um calendário muito esdrúxulo, muito fraco, muito mal constituído. Então, assim, o dia que nós tivermos um calendário bom, um futebol mais profissional, enfim, patrocínios interessantes, clubes mais profissionalizados, nós vamos ter esse horizonte que nós estamos querendo aqui. Porque jogadores nós temos, uma cultura de um jogo bem jogado nós podemos construir, que não é tão difícil assim, né, Medina? Não é difícil construir um jogo bem jogado, né? A meninada nova está aí, os treinadores novos estão chegando, então nós precisamos desse suporte realmente de que faça com que esse futebol seja mais profissional. É um sonho meu ver 30, 40, 50 equipes brasileiras jogando o fino da bola. Vamos continuar tendo vitória, derrota e empate. Vamos continuar tendo campeões. Só que nós vamos ter jogos bons agora, né? Nós vamos ter jogos com campo menor, não vai ter aquele campo Bumba Meu Boi lá de 70 metros, 80 metros. Nós vamos ter jogos mais bem jogados. E é mais ou menos aí que eu penso o futuro, se não muito próximo, mas que não seja muito longo, porque eu quero ver esse
futebol brasileiro jogar assim ainda. Beleza, Ricardo. Foi muito legal essa conversa. Começamos dizendo que é uma conversa que só começa. Então, Ricardo, uma delícia a sua reflexão. Vamos aí aguardar o próximo livro, mas antes do próximo livro, mais conversas como essa. Eu chamo Medina para te agradecer a altura de tanta coisa legal que a gente trocou e com esperança incrível, porque a Universidade do Futebol é sempre focada na conversão dessas reflexões em ação. Isso mas mesmo. a gente não faz nada sozinho. Obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês. Só agradecendo mais uma vez, Ricardo, essa gentileza sua de participar desse debate, né? A intenção é essa mesmo, né? de a gente sintetizar aí algumas reflexões e não precisam concordar com o que é dito, né? Mas se servir para uma reflexão, né? E talvez uma mudança de rumo naquilo que as pessoas fazem, né? Eu acho que já conseguimos aí avançar um pouquinho mais, né? Muito obrigado, viu, Ricardo? Eu que agradeço, Medina, Rafael, Elô, lindo. E me desculpe mesmo, eu não consigo falar pouco, é um erro grande que eu tenho, eu falo entusiasmo. E esse tema, para mim, só começa, como disse a Elô, não tem como acabar, né? Então, agradeço, desejo sucesso ao projeto, contem comigo sempre. Ao contrário do que vocês imaginam, eu aprendo muito mais estando com vocês do que eu posso passar alguma coisa. Isso eu tenho convicção disso e por isso quero participar sempre com vocês. Um grande beijo a todos aí.